Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso canal de pequenos estudos e palestras espíritas. Hoje eu queria falar com todos vocês sobre uma questão muito interessante, que é a inteligência humana na Terra. Enfim, qual é a missão dos homens inteligentes na Terra? Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Você que é muito inteligente, qual é a tua missão? Você já parou para pensar nisso? Principalmente você que às vezes usa mal a tua inteligência, acha que ela é um privilégio teu e que não pode ser tirada por quem permitiu que você a adquirisse ao longo do tempo. Então o que você pensa disso? Nós vamos falar sobre isso, mas antes de mais nada eu quero pedir mais uma vez a todos vocês, meus irmãos, principalmente os novos aqui no canal, que se gostarem do nosso trabalho, por favor, se inscreva no canal, aperte a tecla lá, aquele botão de inscritos e a tecla todas para sempre receber as notificações do YouTube, tá? E por favor, compartilhem, comentem, compartilhem, todos os comentários são sempre bem-vindos e respondidos, tá? Muito bem. Para começar, eu quero me reportar antes ao Evangelho de Mateus 5,3, naquele capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. O Evangelho segundo o Espiritismo começa falando sobre isso da seguinte forma: a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras máximas do Cristo que não compreendem. Por pobres de espíritos, por pobres de espírito, Jesus não entende as pessoas fracas de inteligência, aqui está baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, meu irmão, presta bem atenção, a questão de ser pobre de espírito, tá? Não é aquela questão, aquela pessoa que é fraca em inteligência, está muito claro isso aqui, mas é aquela pessoa que é humilde. E às vezes você é um gigante de inteligência, mas orgulhoso, vaidoso, perverso, cruel, enfim, usa mal da sua inteligência em benefício próprio. Faz mal aos seus irmãos, né? Não se preocupa com ninguém, enxerga apenas a si mesmo, é egoísta e isso vai lhe custar muito caro. Então é uma advertência para todos nós, para mim, para você e mais 8 bilhões de pessoas da Terra. Quem for inteligente, quem for gênio e souber que é, tiver consciência disso, cuidado, não useis da vossa inteligência em benefício próprio. Principalmente quando você usa em benefício próprio, você o faz em detrimento dos outros. Você não olha para os seus irmãos. E vem aquela questão, nós sabemos que o espírito humano, ele evolui na Terra desde o dia que Deus o criou e o dá como pronto e acabado, com o cunho do livre-arbítrio, né? E o libera para percorrer todos os mundos, quantas casas e moradas dele forem necessárias em busca da sua própria evolução. Ou seja, Deus não nos cria, já dissemos aqui, prontos e acabados. A inteligência não. A inteligência universal está aí e nós vamos adquirindo-a pouco a pouco, à medida que vamos caminhando na nossa jornada evolutiva. E chegamos a um ponto de muita inteligência. Muito. Uns mais, outros menos. Agora, aqueles que estão na nossa retaguarda em inteligência, tá? O que eles são? São aqueles espíritos também mais novos do que nós, que estão percorrendo a estrada. Agora, podem ser também aqueles espíritos até mais adiantados do que nós, mas que fizeram péssimo uso da inteligência, maltrataram pessoas, mataram pessoas, tá? Usaram dessa ferramenta só em benefício próprio, exclusivamente em benefício próprio. Hoje, às vezes, uma pessoa desse tipo está aí na Terra, quase sem inteligência, amarrado mesmo, baldo, quase que demente, vamos dizer, é inteligência. No entanto, ele tem um arcabouço mental muito grande, mas está assim bem bloqueado. Para quê? Porque moralmente ele não evolui, ele não caminha, e sempre que se ele pudesse hoje
dispor dessa ferramenta mental poderosa, ele se complicaria muito mais. Por isso, Deus também tem meios de retirar essa inteligência, bloquear essa inteligência, e a pessoa passa encarnações e encarnações como se fosse um tolo, um idiota, um simplório qualquer, quando na verdade ele pode ser até bem mais velho do que nós. Entendeu? E tem aqueles que eu digo, são espíritos novos, que estão na nossa retaguarda, é como se fossem aqueles irmãos caçulas, tá? E Deus quer que a gente use daquilo que a gente já adquiriu, porque é dele e ele pode tirar em benefício dessas pessoas, ajudá-las na jornada, caminhar com elas para ajudá-las, né, a fazer o caminho de volta até o Pai. O que significa isso aí? Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, tem uma observação muito interessante assim, ó. Deus, quando fala sobre a finalidade da encarnação dos Espíritos, lá fala claramente, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, meus irmãos, quando nós falamos obra da criação, a obra da criação somos todos nós. O que Deus quer de nós? A nossa redenção coletiva, a nossa evolução plena, a nossa capacidade e domínio de toda a verdade para que possamos chegar até Ele. Agora, esta é uma obra gigantesca e com muitos caminhos a serem percorridos. Então, o trabalho é imenso e a variedade de trabalhos também para atingir esse fim do Senhor nosso Pai é imensa. Então, veja bem, o que você está fazendo da sua inteligência? Você que às vezes diz que serve ao Senhor, sabe que você vai no centro espírita, sabe que você vai na igreja evangélica, na igreja católica, todo domingo. Mas às vezes não lança um olhar para o irmão que está à sua retaguarda, e quando lança é com desprezo. Quando vê aquele irmão com dificuldade de entender as coisas, simplesmente o taxa logo ali, o rotula logo de burro, de débil mental, de idiota, com o qual não vale a pena perder tempo. Isso é orgulho. Se você fosse uma pessoa que servisse ao Senhor, que estivesse fazendo a sua parte na obra da criação, conforme está aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 132, você jamais agiria assim. Você, muito pelo contrário, iria contribuir para que aquele irmão que está na sua retaguarda, seja por ser um espírito mais novo do que você, nessa criação infinita de espíritos, né, que o Pai não para de criar, ou seja, porque já está numa provação, vivendo uma provação e uma expiação pela falta de inteligência, melhor dizendo, pela inteligência aprisionada, reduzida, pelo mau uso dela em outras encarnações. Então cabe a você pensar nisso, principalmente você espírita, que conhece a lei da vida, que conhece as reencarnações, as múltiplas existências que já tivemos e quantas vamos ter. Então não faça uso da sua inteligência para enganar a pessoas tolas, pessoas de pouca inteligência, em benefício próprio ou em benefício do que você acredita que é certo. Lembre-se disso. Muitas das vezes, o que você acha que é certo é um crime aos olhos de Deus. Certa vez, né, nesse momento triste que o Brasil está passando, alguém disse, num centro espírita, que se a questão socialismo, como a entendem certas pessoas, fosse uma realidade, então as reencarnações seriam desnecessárias. Por quê? Ela falou assim, essa pessoa falou assim, partindo daquele ponto de vista do sofrimento humano das pessoas. Ou seja, eu vejo uma pessoa sofrendo demais, fome, miséria, todos os dissabores. Então, quer dizer, eu não devo ajudar essa pessoa, então. Devo fazer por ela o mínimo. Por quê? Porque ela está pagando os pecados dela. Sim, isso é verdade. Mas Deus, nosso Pai, não me deu essa autorização. Falou assim, olha, Deus não falou comigo em lugar nenhum, Edivaldo. Você está vendo aquela pessoa ali, pobre, miserável, se arrastando? Não ajuda ele, não. Ou então dá o mínimo para ele, dá só um pratinho de comida de vez em quando. Sabe por quê, Edivaldo? Porque ele está pagando pecados. Não, Deus não me credenciou aqui na terra para fazer isso por ele, não.
Muito pelo contrário. Ele espera de mim que eu, você, nós apoiemos aquele irmão. Ele está em sofrimento? Muitas das vezes pode ser uma pessoa muito mais inteligente que eu e que você. Apenas está ali com sua inteligência amarrada, bloqueada pelo mau uso dela em encarnações passadas. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa: ajudar, amparar aos teus irmãos que estão na sua retaguarda, para que eles cresçam, para que eles se adiantem na jornada evolutiva que é de todos nós. É um caminho que todos nós vamos percorrer. Quantos homens, quantos seres muito inteligentes já passaram por aqui? Vamos falar alguns? Leonardo da Vinci, Santos Dumont, que inventou o avião, quem mais? Mahatma Gandhi, não vou nem falar de Jesus Cristo, tá? Nem falar de Jesus Cristo, não. Albert Einstein. Vocês têm ideia de onde vieram esses seres? De que mundos luminosos esses seres vieram? Estes sim são verdadeiros servidores do Senhor. Largaram seus mundos fabulosos, mundos que estão anos-luz da evolução aqui na Terra, e para cá se deslocaram em épocas tão difíceis para trazer e lançar para a gente as bases da ciência, da física, da matemática, disso que hoje que é um computador, tudo isso. Então esses sim são servidores do Senhor. Tá? Se abalaram de mundos fabulosos, fantásticos, e vieram reencarnar na Terra. Viveram com grande dificuldade aqui, lutando diuturnamente. O próprio Allan Kardec para trazer para nós, para nos fazer adiantar. Então, meu irmão, não se vanglorie se você é muito inteligente. A sua inteligência pode ser tirada numa encarnação futura, dependendo do mau uso que você fizer dela nesta. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a vocês por terem me ouvido até agora. Mais uma vez, peço a Deus que os abençoe a todos e seus familiares. Fiquem todos com Deus.